Carta aos Romanos, né? Capítulo 11. Romanos, capítulo 11, eu vou ler aqui a partir do versículo 33. Romanos 11, versículo 33. Estou lendo aqui na versão NVI. Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco aqui diante de Ti, Senhor Jesus, neste momento, Pai. Aleluia, para ser, meu Deus, um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. Que nada venha sair de mim mesmo, que não sejam, meu Deus, minhas palavras, ó Deus, mas que sejam as Tuas, Senhor. Aleluia, que o Senhor, meu Deus, fale nesta noite, Pai. Fale comigo, fale com a Tua igreja, meu Deus. Aleluia, meu Deus, fala, Pai, conosco. E que não haja, meu Deus, que não haja impedimento, empecilhos, embaraços que venha cair por terra tudo aquilo que quer nos impedir, Deus, de ouvirmos, aleluia, a Tua voz, a Tua palavra, os Teus ensinamentos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? O que Paulo quer dizer com isso, né? Que por mais que nós busquemos o conhecimento de Deus, né, por mais que nós estudemos a palavra, né, ainda não vamos conhecer totalmente Deus, totalmente a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, né? A gente não tem a dimensão da grandiosidade que é o Senhor para nós, né? O que temos é a palavra, né? A palavra nos dá uma amostra do que é Deus, um pouco do que é Deus. Quando lemos a palavra do Senhor, nós aprendemos um pouco mais sobre o Senhor, sobre Deus, sobre as suas maravilhas, tudo que Ele fez, sobre toda a criação, o seu poder, né, a sua grandiosidade. A gente conhece um pouquinho só, porque Ele se revela somente um pouco ali na sua palavra. Então, ali o apóstolo Paulo ali, né, nas suas cartas ali, ele escreve este versículo, né, que por mais que conhecemos as coisas, que podemos conhecer tudo, a Deus a gente não vai conhecer totalmente, né? Então, o que sabemos de Deus, do Senhor, de Cristo, é o que está na palavra dele, né? A Bíblia, né, em várias passagens, ela nos diz, né, que é impossível compreender a Deus, os seus pensamentos, né? Aquilo que Deus pensa, é impossível.
Porque Deus ele é incompreensível, né? De uma certa forma, Deus é incompreensível, mas Ele também é compreensível, né? Aí a gente fica pensando, nossa, mas Ele é incompreensível, mas Ele também é compreensível. Aí, né, a gente começa a bugar, né, a mente da gente. Mas quem vai entender Deus? Né? Quem vai entender, né, o que Deus pensa? Olha só, em Jó, no capítulo 11, a palavra de Deus nos diz assim, ó, lá no versículo 7, Jó 11, 7, diz assim, ó, você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Essa palavra é bem difícil de pronunciar, né? Mas basicamente saber algo, né? É ter o entendimento de alguma coisa. Então aqui ele está falando, você consegue, né, entender, né? Basicamente é isso, entender os mistérios de Deus, né? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Às vezes nós queremos, né, descobrir o porquê das coisas. O porquê que aconteceu isso, o porquê que aconteceu aquilo. O porquê que passamos por isso ou por aquilo. Mas Deus, Ele sabe. Nós não compreendemos, porque Deus, Ele é, de certa forma, incompreensível. Né? Deus, muitas das vezes, nós não entendemos, às vezes, porque passamos por às vezes, um momento mau em nossas vidas. A gente não entende naquele momento, mas depois a gente vai entender mais na frente. Porque Deus usa de todas as maneiras. Deus usa de todas as maneiras para poder nos guardar, nos proteger, nos abençoar. Deus usa de todas as maneiras, né? Ele usa o bem, mas Ele usa o mal também. Ah, por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Às vezes é Deus dando um livramento. Às vezes Deus desvia o nosso caminho. Às vezes estamos ali, né, num caminho só, dirigindo, às vezes pela estrada, e às vezes do nada a gente se perde. A gente sai de algum lugar, vai para outro. Naquele momento a gente fica às vezes meio ali que bravo, chateado, frustrado. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós, né? Olha o que o salmista declara no Salmo 139 e no versículo 6. Diz assim, ó: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. O salmista aqui, ele começa a declarar aqui, né, que Deus sabe de todas as coisas, né, que conhece ali, né, a nós, conhece a vida. O salmista, ele declara ali que ele conhece a vida dele ali profundamente. Conhece os pensamentos, conhece, aleluia, ali as palavras, antes mesmo delas sair da boca dele, ele já sabe, ele sonda, esquadrinha, né, os corações. Então Deus nos conhece. Nós não conhecemos a Deus totalmente, mas Deus conhece. Deus conhece o primeiro e o último dia da nossa vida, né?
E ele declara no versículo 6 que tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do alcance dele, está além do nosso alcance. Né? É tão elevado que não posso atingir. Esse é o nível, né, da incompreensão que nós temos sobre Deus. Nós não podemos atingir os pensamentos, os propósitos que Ele tem. E olha o que Isaías declara, capítulo 40, versículo 18. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Irmãos, nós vivemos numa era em que os homens, eles querem negar a Deus. Eles negam a criação, eles negam tudo que vem de Deus. Né? Ali, principalmente, né, as pessoas mais poderosas desta terra, aquelas pessoas que estudaram muito, essas pessoas, elas querem manipular. São anticristos. Mas eles sabem sim que há um Deus que criou todas as coisas. Essas pessoas que dizem que a terra veio de uma explosão, o universo veio de uma explosão, elas sabem que não foi isso. Elas querem manipular as pessoas. Elas sabem que a terra foi criada, que o universo teve um autor. Eles sabem disso tudo, eles sabem que um dia Jesus vai voltar, que esta terra vai se acabar. Eles sabem de tudo, mas eles querem manipular, eles querem enganar, e muitos são os que são enganados aí fora. Muitos são os que são manipulados. A gente pôde, né, ter uma parcela disso nesta pandemia. O quão fácil é manipular o homem. O quão fácil é colocar medo no homem, aquele que não tem a Cristo, ou aquele que está dentro de uma igreja, mas não conhece a Deus, não conhece a grandiosidade do Senhor, não sabe o quão poderoso é esse Deus. A gente também não conhece totalmente, mas a gente ouviu falar. A gente ouviu na palavra, a gente ouviu nas pregações, que esse Deus é todo poderoso, que esse Deus é o Criador sim dos céus e da terra, que esse Deus formou o homem do pó da terra, com as suas próprias mãos, soprou ali em suas narinas o fôlego de vida, e nós somos a descendência desse homem. E nós estamos aqui porque Deus tem sustentado as nossas vidas. Então nós vivemos sim nesta época, nesta era, né? Onde muitos são manipuláveis, enganados, né? Por aqueles que se acham poderosos, né? Porque todos eles sabem, essas pessoas cientistas aí que dizem que, né, que o homem evoluiu do macaco, que isso, que aquilo, todos eles sabem que nada disso que eles falam é verdade. Eles sabem disso, né, mas eles querem manipular e enganar todo o tempo, né? Porque que a palavra diz que o diabo veio para quê? Para roubar, matar, destruir, para enganar. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Desde lá do jardim, lá ele vem mentindo. Né? Vem mentindo todo esse tempo, enganando. Mas ele sabe de tudo, né?
Mas é isso aí o propósito, né, do diabo. É isso que ele quer: destruir, enganar, mentir, fazer discípulos nesta terra, né? Deus, ele se revelou a nós, né? Ele se revelou a nós. Ele se revelou, né, através da criação. Nós podemos contemplar Deus através da criação, né? Olha o que Isaías diz, no mesmo capítulo 40, só que um pouquinho mais para frente, no versículo 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Quando nós, aleluia, contemplamos, né, a criação, aleluia, a gente vê a beleza das coisas que Deus criou, os mares. Aleluia, nós vemos as estrelas, os luminares. Aleluia, o que governa a noite, o que governa o dia. Nós vemos tudo isso. Aleluia, nós, se olharmos para nós vamos ver a criação, porque Deus nos criou. Aleluia, e nós somos uma máquina perfeita, porque Deus nos criou perfeitos. Deus fez todas as coisas e nós contemplamos, né, Deus na criação. Porque tudo, a palavra de Deus diz que tudo vem de Deus. Tudo vem dele. Salmos 19, versículo 1, diz assim, ó: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. O dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Aleluia, Senhor. Os céus declaram, né, a glória de Deus. Aleluia, e nós contemplamos os céus, nós contemplamos as estrelas, nós contemplamos o sol, nós contemplamos a lua, nós contemplamos tudo isso, porque tudo isso vem de Deus. Romanos 1:20 diz assim, ó: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Aleluia, nós contemplamos, aleluia, e nós, aleluia, aprendemos, né, que tudo é criação de Deus. E nós compreendemos que Deus, né, criou todas as coisas, porque isso não pode vir do acaso. Toda essa criação, tudo que nós vivenciamos, tudo que nós vemos, aleluia, é o que nós contemplamos um dia, toda a natureza que Deus fez, aleluia, os animais, as florestas, as árvores, inúmeras espécies de tudo que Deus fez, de tudo que nós, né, plantamos, que colhemos, o alimento, quantas coisas que nós plantamos e colhemos para nós nos alimentarmos, quantos animais Deus deixou para que podemos nos alimentar. Tudo criação de Deus. E como o homem não reconhecer a Deus em tudo isso? Como não dizer que um Deus criou todas essas coisas? Nós conhecemos a Deus através da palavra. Através da palavra. Olha o que diz em 1 João, capítulo 5, e o versículo 20. Diz assim, ó: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro.
E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Jesus Cristo, que veio ao mundo, se fez carne. A palavra de Deus diz que Ele é a palavra, né? E Ele nos deu, né, o entendimento. Ele nos deu entendimento, né, para que nós o conheçamos mais a cada dia. Olha que maravilhoso que é a palavra de Deus. O próprio Deus nos deu entendimento para que venhamos conhecer o Filho. Conhecer mais e mais e mais o Filho, né? E a palavra diz: e nós estamos naquele que é o verdadeiro. O Filho, nós estamos no Filho, na verdade, nós estamos no Filho, no verdadeiro, Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, a palavra diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, Ele é a vida, Ele é a verdade. E Ele é esta palavra. Então nós conhecemos a Deus através de Jesus. Através de Jesus nós conhecemos a Deus. E tem mais um pouquinho ainda. Só conhecemos a Deus de fato se obedecemos aos seus mandamentos. Se nós não obedecemos aos mandamentos do Senhor, nós não conhecemos a Deus. Olha o que diz a palavra em 1 João mesmo, capítulo 2. A partir do versículo 3, diz assim, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Sabemos que conhecemos a Deus se obedecemos aos seus mandamentos. Como que vamos obedecer, né, a Jesus, a esses mandamentos? É através do conhecimento da palavra. É através da palavra de Deus que nós temos o entendimento. É através da palavra que nós vamos conhecer a Jesus, a Deus, ao Pai, ao Filho. É através da palavra. Sabemos que o conhecemos se obedecemos, porque quando nós conhecemos a palavra entra na nossa vida, entra em nossos corações, e nós automaticamente vamos querer cumprir a palavra de Deus, vamos querer cumprir aquilo que está escrito, os mandamentos que Jesus Cristo deixou para nós. Olha como uma coisa complementa a outra e vai fazendo sentido para nós. Então, a partir do momento que nós temos o conhecimento da palavra de Deus, que ela venha em nossas mentes, no nosso coração, nós conhecemos a Deus. Só que nós só conhecemos quando a partir do momento que nós obedecemos a esses mandamentos, né? É maravilhoso a palavra de Deus. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso. E a verdade não está nele. Aleluia. Quantos de nós ouvimos, né, pessoas falar, não, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu vou para a igreja, eu conheço a palavra. Mas se, irmãos, a palavra de Deus é clara, se você não obedece, você não conhece a Deus. Se não há obediência, não há o conhecimento de Deus. Não tem como conhecer a Deus. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Aleluia. Desta forma sabemos que estamos nele.
Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aleluia. Tem que servir como Jesus serviu. Tem que ser humilde como Jesus foi. Tem que perdoar como Jesus perdoou. Tem que fazer, olha, tem que ser pequenos cristos, né? Que é o que quer dizer cristãos, né? Tem que ser pequenos cristos. Nós temos que ser pequenos cristos a cada dia. Fazer tudo que Jesus Cristo fez. A palavra de Deus diz andar como ele andou, né? Não é fácil para nós, mas nós temos que tentar todos os dias. Todos os dias nós temos que tentar. E não desanimar, e não parar, e não desistir, não desanimar. Né? Sabemos que é um caminho estreito. A palavra de Deus diz que o caminho é estreito, a porta é estreita. Né? Mas se não fosse assim, irmãos, se não fosse desta forma, né? Seria fácil para todos, né? Seria fácil para todo mundo. Eu sou crente e tal, mas levo a vida de qualquer jeito. E não é desta forma. Eu sou cristão, eu vou para a igreja, mas o velho homem ainda vive nessa pessoa. A palavra de Deus diz, né, que naquele grande dia muitos vão, né, dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. E Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, vós que não vos conheço. Eu não vos conheço. Então é estreito mesmo a palavra de Deus, o caminho é estreito, a porta é estreita. Né? Não é para todo mundo. Se fosse, né? Se fosse para todo mundo, né, seria fácil. A oportunidade é para todos. A humanidade toda ainda tem a oportunidade de se arrepender. Toda a humanidade ainda tem essa oportunidade de salvação, porque ela ainda existe, ainda está aí. O Espírito Santo ainda está aqui, né, em nossas vidas. Há oportunidade ainda de salvação, há oportunidade de arrependimento, há oportunidade de perdoar o seu irmão. Ainda há oportunidade, né, de se arrepender, de quebrantar o coração. Deus dá esta oportunidade todos os dias, todos os dias. Todos os dias as misericórdias se renovam a cada manhã. Naquele grande dia vai vir o noivo, né? E quem não tiver ali com azeite, né, preparado, quem não preparou um pouco de azeite a mais, quem não guardou, né, o azeite, vai ficar de fora. Né? Vai ficar de fora. Vai se fechar a porta ali, né? Então, se você não está preparando azeite, prepare. Começa a preparar azeite, começa a buscar, começa a entrar na presença de Deus. Começa a buscar mais de Deus. Aprenda. Aleluia. A palavra de Deus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de Jesus Cristo. Amém, Jesus.